Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui do canal Sem Censura. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula com a finalidade de auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações. E o tema da videoaula de hoje é sobre o iluminismo. O iluminismo ele pode ser classificado como um movimento cultural que ocorreu no século XVIII no continente europeu. E o principal objetivo era combater aqueles princípios, aqueles dogmas que haviam sido estabelecidos lá no período do absolutismo, onde o rei concentrava todos os poderes em suas mãos. E havia uma finalidade muito clara também de defender a utilização da razão, deixar em segundo plano todo aquele misticismo, aqueles dogmas religiosos e adotar uma postura mais crítica, mais racional acerca do que estava acontecendo no universo. E a ideia era, então, desvincular a produção de conhecimento daquilo que nós chamamos de teocentrismo, ou seja, tudo voltado para as questões teológicas, ou seja, religiosas. E havia também uma crítica ao mercantilismo, porque as práticas mercantilistas promoveram, de uma certa forma, um estabelecimento de regras às colônias, porque havia sido estabelecido tão somente a questão do pacto colonial, o exemplo emblemático que ocorreu aqui no Brasil nesse período. E a ideia era romper com aquelas tradições que acabavam, de certa forma, impondo determinadas regras. E havia uma crítica muito contundente ao que nós chamamos de limitação à propriedade privada. E a principal bandeira levantada, defendida pelos filósofos iluministas, era justamente a liberdade, né? E havia uma contestação, sobretudo, também à desigualdade. Um dos filósofos mais importantes, o Jean-Jacques Rousseau, ele gostava de dizer que a partir do momento em que o homem cercou um pedaço de terra e chamou de meu, a partir desse momento a desigualdade social começou, né? Então havia uma crítica muito grande à desigualdade existente até o momento. E havia, sobretudo por parte daqueles filósofos iluministas, uma luta contundente contra a escravidão. Eles lutavam contra o escravismo. Eles defendiam a ideia de que o trabalho livre, o trabalho assalariado deveria ser o norte dos países que prezavam pela liberdade. E também, muito importante ressaltar, o ponto que se refere ao anticolonialismo, ou seja, aquela ideia de que não deveria existir aquela prática onde um país mais rico, um país desenvolvido, exerce um controle absoluto sobre as chamadas colônias, países em desenvolvimento ou países que são marcadas pela pobreza, pelo atraso econômico. Os filósofos iluministas, eles adotavam a ideia como nós podemos dizer, de anticlericalismo, né? Como assim anticlericalismo? A ideia de ser contra a igreja. Não significa que aqueles filósofos iluministas eles fossem contra Deus, que eles fossem ateus. Não, muito pelo contrário. O que eles defendiam era a concepção de que não deveria existir a prevalência da religião sobre a ciência, sobre a produção de conhecimento científico. Essa era a ideia daqueles filósofos. E também eles iniciaram um movimento de oposição à chamada intolerância religiosa. Como eu acabei de dizer, existia uma grande preocupação em estabelecer normas e princípios libertários por parte daquele movimento. Tanto é que esse movimento acabou inspirando movimentos revolucionários pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil nós tivemos o exemplo emblemático da Inconfidência Mineira, né? Também inspirou a Revolução Francesa. Então a ideia básica aí do iluminismo é justamente defender a ideia da liberdade.
A afirmação das ideias de progresso, né? Desenvolver, principalmente através da capacidade racional do ser humano, toda aquela concepção de progresso, de desenvolvimento, utilizando-se de princípios naturais. Um dos filósofos importantes, que eu até acabei de citar, é o Rousseau. O Rousseau, ele criticava a desigualdade que existia entre os homens e também ele afirmava que a ordem social era algo que deveria ser garantido pelos governantes, né? Que era um direito sagrado do ser humano, um direito sagrado do indivíduo, né? Então ele defendia, de uma maneira bem resumida, o fim da desigualdade e também ele criticava aquela posição anárquica, ou seja, sem ordem, que havia sido estabelecido até então. Outro ponto importante, um dos filósofos também relevantes para a nossa sociedade até os dias de hoje, é o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, ele realizou através da sua obra a questão da divisão do poder em três esferas independentes entre si: o executivo, o legislativo e o judiciário. E essa divisão de poder é adotada hoje praticamente em diversos países do mundo. O Voltaire. Voltaire também é um dos filósofos importantes, juntamente com outros, né? Mas nós vamos ter que destacar alguns porque o tempo é curto. E a avaliação, a gente não pode, durante as aulas, por causa do tempo, abordar todos os filósofos, né? Porque foram vários. Mas nós vamos falar a respeito também do Voltaire. O Voltaire, ele se destacou porque ele defendia o fim das práticas centralizadoras, ou seja, aquela ideia de que o poder deveria ficar concentrado tão somente nas mãos do soberano, nas mãos do rei. Aquela ideia do absolutismo, que afirmava que o rei tinha aquele poder porque era a expressão da vontade de Deus. Ou seja, o direito divino dos reis de exercer o poder. E Voltaire criticava essas questões e lutava, sobretudo, para que os direitos individuais do homem fossem reconhecidos. Para sistematizar, para aglutinar todos aqueles conhecimentos, todos os saberes que havia sido construído até o momento, foi criada a enciclopédia. Qual era a função da enciclopédia? Reunir todo o conhecimento que existia até então, produzido sobretudo pelos iluministas, né? Então a enciclopédia é fundamental porque a partir da enciclopédia nós tivemos a difusão do conhecimento produzido pelos iluministas. Isso foi importante para divulgar, isso foi importante para mostrar as principais características de tal movimento. É fundamental ressaltarmos também o liberalismo econômico proposto por Adam Smith, no contexto do iluminismo. Adam Smith, ele propôs a ideia de que o trabalho é simplesmente a única fonte de riqueza, né? E também a ideia de que o Estado, sobretudo, não deve se interferir na economia. O que nós chamamos de livre comércio, né? A liberdade de comércio era a bandeira do Adam Smith e que fez com que, de uma certa forma, o regime capitalista, o modo de produção capitalista, ganhasse uma sustentação teórica mais contundente nesse sentido. E aquela ideia de liberdade econômica batia de frente com o mercantilismo, né? Então a importância de Adam Smith é que ele, no seu tempo, no espaço em que ele ocupava, ele conseguiu propor um conjunto de ideias que desafiava o poder predominante. E essas ideias serviram de base para que o capitalismo se tornasse muito mais fundamentado, teoricamente dizendo, né? Então essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos, estudem bastante e até a próxima. Valeu, galera!